Eu converso agora com o Fernando Petroli, coordenador de marketing de produto da Valtra e Fendt, sobre como as colheitadeiras podem aumentar a produtividade da lavoura. Bom dia, Fernando. Bem-vindo aqui ao Dia a Dia Rural. Bom dia, Regina. Muito obrigado pelo espaço, a toda a audiência aí do Bom Dia Rural, do Terra Viva. Muito obrigado pela oportunidade e por estar aqui trocando uma ideia com vocês. A gente é que agradece, Fernando, a sua participação. E a colheita, ela aí é o último trabalho realizado na safra, mas também é o primeiro passo para o sucesso da lavoura seguinte. Por isso, ela é uma das etapas fundamentais, né, Fernando? A gente pode destacar assim? Cuida, Regina. A gente tem que lembrar que quando a gente está fazendo a colheita, um dos processos que acontece é a picada e a distribuição da palha da colheita que está acontecendo. Então, num cenário como a gente tem no Brasil, do plantio direto, onde é extremamente importante essa distribuição da palhada, essa matéria orgânica sobre o solo, ela é sim já o início do próximo ciclo de plantio da próxima lavoura que vai ser implementada na área. Certo, Fernando. E de que forma as colheitadeiras auxiliam de fato no aumento da produtividade e no sucesso, né, dessa etapa? A gente tem que pensar, né, Regina, se a gente for voltar mais ao ano passado, na época dos nossos avós, assim, do pessoal mais antigo, que era tudo feito à mão, todo o processo de colheita ele era feito à mão. Atualmente, uma colheitadeira chega a ser um clichê, né, que é uma indústria sobre rodas, mas ela é uma verdade absoluta. Porque a gente tem que pensar que uma colheitadeira, ela vai cortar o material, ela vai fazer a debulha dos grãos, ou do sabugo, ou da vagem, ou da espiga, ela vai separar esse material, vai separar os grãos, vai fazer a limpeza, vai fazer o armazenamento e a descarga, além da distribuição de toda a palha. Então, tu imagina, tem que fazer todos esses processos manualmente, aonde tu conseguiu, ao longo da história, foram desenvolvidas as colheitadeiras, e hoje a gente chega com uma máquina que é realmente uma indústria sobre rodas. Certo. E como que o produtor consegue escolher aí a colheitadeira correta para ele? Tem algumas dicas, alguns passos importantes para ele ficar atento na hora da escolha? Sem sombra de dúvida que ele tem que fazer uma avaliação geral da sua área, né? Tem que ver a quantidade de hectares que ele tem, o quanto ele quer cobrir com uma máquina, qual é o potencial que essa máquina pode cobrir. Então, vai influenciar aí o tamanho da máquina, o tamanho da plataforma, o tamanho da área do cliente, as variedades de grãos que ele quer colher. A gente sabe que tem configurações para grãos graúdos, como soja, milho, e tem configurações diferentes para grãos miúdos, como o trigo e a cevada, por exemplo. Então, essas são as primeiras impressões, as primeiras noções que o cliente tem que ter para fazer uma compra do equipamento. Se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente pode começar com a questão do piloto automático, que hoje é extremamente difundido em todo o Brasil. Então, se ele vai querer a utilização desse tipo de tecnologia, a questão das tecnologias para produtividade, mapas de produtividade, de umidade, como é que está a avaliação completa dessa área do cliente para ele poder fazer a utilização dos dados para próximas implementações. Então, são alguns dos pontos que ele tem que avaliar para poder fazer a escolha correta do equipamento para o seu perfil. Perfeito, Fernando. E na sua avaliação, de que forma as colheitadeiras acompanharam as mudanças da produção agrícola ao longo dos anos, né? A gente tem que pensar, se a gente for para um passado mais distante, a gente tinha só alguns tipos de equipamentos de colheitadeiras, as que a gente chamava das colheitadeiras convencionais, com cilindros para fazer a debulha dos grãos. Com o passar do tempo, ocorreram evoluções, partiu para colheitadeiras axiais, que são as ofertadas hoje pela Valtra, onde tem redução de dano mecânico, tem aumento de capacidade de colheita. Então, além do aumento da produtividade pelo lado genético das plantas, as colheitadeiras, as máquinas também tiveram que ir evoluindo com o passar do tempo para conseguir colher essa massa maior, né? Essa quantidade maior de grãos e poder cobrir cada vez mais áreas maiores. Então, a gente vai evoluindo com a capacidade de trilha, de separação, de limpeza do equipamento como um todo, além, claro, de colocando as tecnologias para poder fazer esse acúmulo de informações, esse acúmulo de dados, a gente guardar eles e poder utilizar ao longo da implementações de futuras lavouras, possíveis correções para tentar sempre alcançar o potencial máximo da lavoura do cliente. Certo, Fernando. E a gente sabe que a colheitadeira ela é um investimento alto para o produtor, então o processo diário de limpeza é essencial para manter o equipamento, né? Você destacaria outros passos importantes para manter esse investimento? Perfeito, Regina. Então, como tu falou, a questão da limpeza diária, então, todo dia que a máquina operar a campo, ao final do dia, fazer uma limpeza, uma manutenção geral, fazer um checklist geral da máquina, fazer
um walk-around nela, poder ver se tem alguma correia distensionada, se as polias estão todas ok, a questão das peças que funcionam o tempo inteiro durante a colheita, né? A gente poder fazer, todo dia faz a limpeza, faz um check na máquina, ver se está tudo ok. E claro, sem sombra de dúvida, um ponto extremamente importante é seguir todas as manutenções conforme orientado no manual do operador da máquina. Caso o cliente, o operador tenha alguma dúvida, é sempre bom procurar uma concessionária da sua região, ela vai ter todas as informações possíveis. Então, além da limpeza diária e o check-up diário da máquina, fazer as manutenções conforme orientado no manual do operador. Perfeito, Fernando. E além disso, quais os treinamentos e outros cuidados com as máquinas, com as colheitadeiras, que fazem parte do manejo e até auxiliam ali no dia a dia para o produtor? Eu sei que vocês também desenvolvem alguns treinamentos nesse sentido, né? Exatamente, Regina. Então, a gente trabalha com treinamentos desde lá dentro da fábrica, para os montadores, para o pessoal que vai montar os nossos equipamentos dentro da fábrica. A gente tem toda uma trilha de conhecimento para o pessoal técnico, o corpo técnico das concessionárias. Então, esse pessoal, eles têm treinamentos desde básicos, intermediários e avançados para terem o conhecimento do nosso equipamento. E, além disso, a gente também tem treinamentos das concessionárias para clientes finais. Por exemplo, quando é feita a entrega técnica no equipamento, o cliente comprou um equipamento novo, ele vai receber todo um treinamento sobre como ele funciona. Além do que, a gente tem uma parceria no Brasil com o Senar, com treinamentos também técnicos aí de operação de máquinas. Então, a gente disponibiliza todos esses níveis de treinamento para que tanto o nosso concessionário, assim como o nosso cliente, possa ter o máximo de informações possíveis e poder tirar o maior rendimento possível dos equipamentos no campo. Certo, Fernando. E de olho nessa agenda verde do agro, a gente consegue citar também colheitadeiras que auxiliam aí na questão do meio ambiente? Sem dúvida, a questão de emissões, então, a parte de motores, né? Todos os motores da Valtra, eles estão dentro das emissões por lei dentro do Brasil para reduzir a quantidade né, de gases que são emitidos para a atmosfera. Além do que, a questão da distribuição ótima da palha, que a gente falou antes, ela também auxilia para a gente poder fazer uma utilização menores de insumos químicos na lavoura por uma melhor distribuição da matéria orgânica que já está quando a gente está fazendo a colheita, ela já está ali disponível, a gente só pica e faz a distribuição correta para poder chegar nessa questão verde, não só com a parte da motorização, mas também com uma ótima distribuição da palhada em cima do terreno do cliente. Certo, Fernando. E como que o produtor pode ficar atento aí em relação a essas novidades, em relação a essas tendências voltadas para as colheitadeiras? Bom, dentro da Valtra, a gente tem alguns canais oficiais, então a gente tem o Valtra Brasil dentro do Instagram, a gente acabou de lançar um canal novo chamado Valtra Brasil dentro do TikTok, então vocês podem nos seguir por lá também. E, claro, sempre dentro do site, do webpage da Valtra no Brasil, ali todas as informações, todos os lançamentos, a gente coloca nos nossos sites, além de ter também dentro do Spotify o Valcast, que é o nosso podcast da Valtra, onde a gente faz bate-papos com especialistas da fábrica, com o pessoal de concessionária. Então, o nosso cliente ele tem todas as ferramentas possíveis para poder cada vez estar mais por dentro do conhecimento dos nossos produtos da Valtra e o que a gente pode ofertar de melhor para ele lá na ponta. Perfeito, Fernando. Quero agradecer demais a sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado, Regina. Um abraço a toda a audiência e principalmente aos valtreiros e valtreiras do Brasil. Até a próxima. Até mais.